Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa primeira aula aí de aquecimento, né, para a nossa Masterclass, que vai acontecer no dia 28 de fevereiro, ok? Às 20 horas, beleza? Essa primeira aula aí de aquecimento, né, de fundos imobiliários, onde nós vamos falar aí sobre fundos imobiliários, é para já colocar você por dentro do assunto, né? O que é um fundo imobiliário, quais são os tipos de fundo imobiliário. Então, se você não sabe nada sobre fundo imobiliário, hoje você vai entrar nesse mundo, vai começar a ter conhecimento sobre o que é fundo imobiliário, como que funciona, como que se ganha dinheiro com fundos imobiliários. Se você já tem algum conhecimento, ou de médio a grande conhecimento, vai ser bom, porque você vai aí, também pode tirar algumas dúvidas que você ainda tem a respeito de fundos imobiliários. E lá no final, né, da nossa Masterclass, eu vou fazer um convite para você, tá? Um convite. Eu vou deixar já na descrição desse vídeo aqui um link para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, tá, de fundos imobiliários, onde ali você vai receber vai receber o link exclusivo da Masterclass, porque a Masterclass não vai ser aberta, tá? Então essas duas aulas de hoje hoje é terça, quinta-feira, né, dia 22 e 24, elas vão ser abertas aqui no YouTube, tá? Mas a Masterclass do dia 28 não vai ser aberta. Então é importante que você se inscreva aqui no canal, né, assine as notificações, que você também entre no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? Porque lá você vai receber o link para a Masterclass, onde a gente vai desvendar de fato esse mundo dos fundos imobiliários. Então, para a gente começar, nessa primeira aula de aquecimento, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é um fundo imobiliário, né? Então, vamos lá. O que é fundo imobiliário? Fundo imobiliário, né, são fundos, né, criados que investem em um ou mais imóveis, tá? Através de recursos captados no mercado. Muitos acabam investindo também em títulos de renda fixa, mas tem que ser relacionado ao setor imobiliário, tá? Que acabam formando assim uma carteira de investimento. A gente vai depois lá na frente, né, à medida que a gente for andando, a gente vai procurar passar para vocês os tipos de fundo imobiliário que existe, e vocês vão ver que existem os fundos híbridos, né, que são fundos que são compostos por imóveis físicos, né, e também por papéis. Tá? Então, os imóveis de um fundo imobiliário pode ser comercial, pode ser residencial, pode ser rural, urbano, podem já estar prontos ou podem ainda estar em fase de construção. Tá? Então, esses fundos podem possuir todo tipo de imóvel, desde shopping center, tá, até condomínios fechados, hospitais, tá bom? Galpões logísticos, todo tipo de imóvel. O objetivo é aplicar tanto em empreendimentos imobiliários, né, como eu disse, edifícios comerciais, centros de distribuição, entre outros, como também títulos atrelados a valores imobiliários, como o CRI e o LCI. Beleza? Então, acho que não tem muita dúvida com relação ao que é o fundo imobiliário, até porque o próprio nome já diz. É um fundo que foi criado para se trabalhar diretamente com a parte de imóveis, né? Eles compram os imóveis e ali vão gerindo, né, esses imóveis. Eu não vou falar agora como que a gente pode ganhar dinheiro com isso, porque isso vai ser tema das próximas aulas, né? Então, conhecido como os fundos imobiliários de investimento, conhecido como fundos de imobiliário de investimento fechado, eles são conhecidos dessa maneira porque você não tem a possibilidade de resgate, né? Suas cotas, as frações ideais do seu patrimônio ali, elas são negociadas no mercado secundário, através da B3. Tá? E o que isso quer dizer? Que nesse processo,
você, ao ser um cotista de um fundo, você se torna titular desse fundo, na proporção do seu investimento. Porém, é preciso a gente deixar claro que você não tem, né, quem investe num fundo imobiliário não tem qualquer direito real sobre o empreendimento. Ele não tem você não tem a posse desse fundo. Então, dessa forma, também não responde nem pessoalmente por qualquer obrigação legal ou contratual relacionadas aos imóveis do patrimônio. Tá? Então, isso cabe essa responsabilidade cabe àquele que gerencia o investimento, né? O administrador. Tá? Os fundos imobiliários eles estão sujeitos a mais restrições do que as empresas de capital aberto. Né? Isso porque, enquanto as companhias podem operar com alavancagem, os fundos de investimento imobiliário eles não podem tomar dívidas. Tá? As cotas são negociadas na bolsa apenas de forma à vista. As operações do tipo arbitragem, hedge, elas são proibidas nos fundos imobiliários, ou seja, ao fazer esse tipo de aplicação, não é preciso se preocupar com os riscos da bolsa. O único risco que a gente corre, na verdade, é de comprar um fundo imobiliário, por exemplo, por R$100, e daqui a 2, 3 meses ele está valendo R$90, e você precisar resgatar esse fundo, tá? Vender as suas cotas, e você vai perder aí R$20 em cada cota. Tá? Então, esse é o risco. Tá? Então, a gente viu como que é o fundo, que ele é negociado na B3, né, que ele tem algumas restrições, mas, na verdade, assim, você vai comprar esse fundo imobiliário. Mas quem cuida do fundo? Né? Você comprou ali as cotas. Mas quem cuida desse fundo? Quem gerencia esse fundo? Né? Como que ganha dinheiro com esse fundo? Então, o responsável pelo gerenciamento desse tipo de aplicação é o administrador do fundo. É uma instituição financeira que desempenha a função de conduzir as atividades do fundo com uma taxa fixa pré-determinada. Né? Essas alterações aí só podem acontecer com a aprovação da Assembleia dos Cotistas. Então, o fundo contrata uma empresa como administradora e esse administrador recebe, né, uma remuneração pré-fixada determinada ali. E a alteração desses valores só pode ser feita através da assembleia, né, com os cotistas, a aprovação pelos cotistas. Tá? Principalmente em relação aos fundos de fundos, né? Ou seja, o que é fundos de fundos? Existe um fundo que foi criado para gerenciar, para negociar, por exemplo, uma rede de prédios de shopping, tá? E um outro fundo compra cotas desse fundo que gerencia esses prédios de shopping, além de outros. Então, é fundo de fundo, né? Então, com relação aos fundos de fundos e os de papel, né, que pode também estar ali o LCI envolvido, a taxa de administração pode contar com uma parte variável. Tá? Então, o que isso significa? Que está relacionado à performance do fundo comparado a um benchmark. Tá? Então, o que é isso? Né? O que é benchmark? É um termo comum no marketing, né? Mas, para ficar claro, o conceito dele, dentro do investimento, ele está presente ali em 100% das decisões que o investidor toma para fazer um bom negócio na sua carteira de investimento. É um padrão de referência do mercado. Então, simplificando, é um padrão de referência do mercado que é utilizado para avaliar o desempenho de uma estratégia nos negócios. Tá? Quando partimos para o setor de investimento propriamente dito, a função desse padrão de referência é mais específica e mais direta. Né? E se tratando de índices atrelados ao mercado financeiro, eles são capazes de oferecer um padrão para avaliar se um investimento está valendo a pena ou não. Tá? Então, como eu disse, ele serve de referência. E quais são esses índices? Né? E o que é isso? A gente pode exemplificar aí IPCA, IGPM, né? A taxa CDI, a taxa Selic, o próprio índice Bovespa. Tá? Então, todos esses índices servem como avaliação, né, para você determinar um padrão de desempenho daquela sua carteira.
né? Então é comum você ouvir dizer assim, a minha carteira tá rendendo mais, teve um rendimento melhor do que o CDI, do que a taxa Selic, do que o Ibovespa, e assim por diante, né? Então, em outras palavras, se o desempenho no período for superior ao parâmetro, né, perdão, se for superior ao parâmetro, essa taxa vai ser cobrada. Então, quando os fundos, vamos dizer assim, são fundos de fundos, né, inclusive os de papel, aquela taxa de administração pode conter um percentual variável. E esse percentual variável vai ser incidido quando, na verdade, o índice que o fundo adotar por referência, né, ele tiver uma performance maior do que esse fundo. Aí aquela taxa vai ser paga ao administrador. Tá? Mas o administrador dos fundos, ele também tem responsabilidades, né? E eu vou destacar aqui para vocês algumas responsabilidades do administrador dos fundos, né? Quais são essas responsabilidades para ele gerenciar os fundos, né? Ele tem que selecionar os bens e direitos que farão parte do fundo, tá? Ele tem que cuidar e organizar toda a documentação dos imóveis, ele tem que controlar e supervisionar as atividades relacionadas à gestão dos fundos, né, dos ativos do fundo, ele tem que distribuir ou repassar os rendimentos para os cotistas, receber valores, né, os aluguéis, enfim, em nome dos fundos, pagar as despesas de publicidade, né, contratar, caso necessário, prestadores de serviço para alguma manutenção, um gestor, alguma coisa desse tipo, né, gastos com auditor independente, registro para negociação das cotas na bolsa, comissão sobre compras e vendas de imóveis, custos eventuais para manter os imóveis que fazem parte do patrimônio do fundo. Então, a gente acaba percebendo que o administrador, né, quem está gerenciando ali o fundo, ele tem um trabalho bem amplo. E essa remuneração que é paga pelo fundo ao administrador é exatamente por todo esse trabalho que ele faz. É claro que hoje, nessa primeira aula de aquecimento, eu estou dando um parâmetro para vocês do que é um fundo imobiliário, tá? De como vocês aí podem, abrindo primeiro as portas para vocês conhecerem esse mundo do fundo imobiliário. Depois a gente vai avançar cada vez mais, saber um pouco mais como que os tipos de fundo que existem, como que esses fundos são negociados na bolsa, como a gente pode ganhar dinheiro com esses fundos imobiliários, tá? Até por fim chegar aí às estratégias, né, de fato para a gente comprar, montar a nossa carteira de fundos imobiliários e partir aí do zero para a nossa primeira renda, né? Assim como o título aí da nossa Masterclass, né, fundos imobiliários do zero à primeira renda. Então, esse é o objetivo, é mostrar para vocês como que vocês podem partir do zero para a primeira renda com fundos imobiliários, tá? E para isso, vocês precisam ter essa noção do que é um fundo imobiliário. Eu vou deixar essa aula gravada, tá? Vocês podem reassistir essa aula, rever, tá? Tirar dúvidas aí no comentário, eu vou estar explicando tudo isso para vocês, tá? Então, como que funciona a rentabilidade de um fundo imobiliário, tá? Como que, na verdade, um fundo ganha dinheiro, né? Se ele compra, constrói imóveis, administra imóveis, aluga galpões logísticos, como que na verdade, a gente percebe, né? Claro que para isso tudo imagina, eu tenho um galpão e alugo esse galpão para a Ambev. Eu vou cobrar um aluguel. Se eu sou gerente do fundo, administrador do fundo, eu vou cobrar o aluguel da Ambev. E esse aluguel ele vai servir para eu pagar as despesas do fundo e, obviamente, o objetivo é ter lucro, né? É ter lucro. Mas como que a gente percebe a rentabilidade? Como que a gente calcula essa rentabilidade? Como que a gente que vai investir nas cotas desse fundo imobiliário vamos ganhar dinheiro, né? Imagine que um fundo muitas vezes pode estar empatando ali. Como que nós vamos fazer? Então, por lei, 95% do lucro obtido pelos fundos, né, deve ser distribuído entre os cotistas. Então, 95% de tudo que o fundo arrecadar, ele tem que ser distribuído do lucro, né? Obviamente, tirou as despesas, o que sobrou é lucro, ele tem que ser distribuído entre os cotistas.
né? Por isso que é muito importante a gente saber escolher um bom fundo imobiliário. Tá? Então, esses lucros são justamente os aluguéis dos imóveis adquiridos pelo fundo, além da valorização das suas cotas. Ou seja, toda vez que o fundo está valorizando, alguém vai lá, compra mais cotas desse fundo, gera receita, que vai entrar ali, né, na contabilidade do fundo. Pagou as despesas, sobrou dinheiro, 95% reparte entre os cotistas. Tá? Então, como eu disse, a valorização de suas cotas, que por serem negociadas na Bolsa de Valores, assim como as ações, estão em constante variação de preço. Então, por isso, a gente pode também comprar cotas de fundos imobiliários com o propósito de ganhar dinheiro com a valorização dessas. Né? Aí a gente vai trabalhar com um cenário mais especulativo. Né? Eu compro em baixa e vendo em alta. Né? Aí a gente acaba deixando um pouco a rentabilidade, isso é uma outra estratégia, a gente acaba deixando um pouco a rentabilidade de lado. Né? Essa primeira renda que a gente quer, que o nosso objetivo é criar uma carteira para ter renda, né? Gerar uma renda passiva. Então, a gente acaba fugindo um pouco aqui do tema da nossa Masterclass. Então porém, é importante lembrar que esses fundos costumam ter uma volatilidade menor do que as ações. Isso significa menor variação em seus preços ao longo do tempo. Tá? Então, como que a gente pode montar um portfólio? Né? Como que a gente pode montar uma carteira de investimento? Né? Se você não quer se expor ao risco de uma única área ou um setor econômico, né, montar uma carteira diversificada em fundos imobiliários pode ser uma estratégia bem interessante. Né? Porque você tem fundos de papéis, como eu disse, você tem fundos voltados para galpões logísticos, você tem fundos voltados para prédios de shopping center, você tem lajes corporativas, então você tem uma série de setores dentro do fundo ali, né? Ramos células ali dentro do fundo imobiliário. Então você pode escolher em qual você quer investir. É óbvio que se você investir só, por exemplo, em galpões logísticos, você vai ficar totalmente exposto, né, às variações que aquele setor enfrenta. Tá? Quando você diversifica, se um setor em um determinado momento não está performando bem, você tem outro fundo ali de outro setor que supera. Então, na média, você acaba tendo um equilíbrio. Então, você pode fazer isso escolhendo fundos de diferentes tipos de segmentos, né? Diferentes segmentos, com ativos em regiões distintas também. Você pode optar a região sudeste, região nordeste. Na região sudeste eu prefiro optar por, sei lá, galpões. Na região nordeste, eu prefiro optar por fundos que trabalham, né, com aluguel imóveis para hospitais. Enfim, tá? O shopping center, na região sul, é um exemplo, tá, gente? E você pode montar essa sua carteira, né? Na verdade, você deve combinar essa sua carteira com o seu estilo de investir e o tempo que você pretende deixar o seu capital ali aplicado. Tá? O investidor tem o objetivo de obter rendimentos uniformes desde o começo. Né? Então, tem que optar por uma estratégia baseada em valorização da cota no médio ou longo prazo. Outro fator que a gente tem que destacar aí é o valor total a ser alocado para esse tipo de investimento. Quanto maior for este total, mais fácil será a decisão de aplicar em fundos diferentes, diminuindo o risco. Obviamente, se você tem R$1.000 para aplicar num fundo imobiliário, você não vai poder diversificar tanto. Tá? Mas se você já tem aí R$100.000, fica muito mais fácil de você diversificar entre vários fundos, tá bom? Vários setores. Né? Então, né, nessa primeira aula de aquecimento, eu quis dar uma visão geral para vocês do que é um fundo imobiliário. Né? A gente viu aí o que é um fundo imobiliário. Tá? A gente viu quem cuida de um fundo imobiliário. Tá, ok? A gente viu a responsabilidade do administrador, que na verdade é ele que cuida do fundo, quem administra o fundo. Tá? A gente viu como funciona a rentabilidade de um fundo imobiliário.
tá? E viu também alguma coisa de como montar uma carteira de investimento. É óbvio que aqui a gente não está esmiuçando todo o conteúdo, né? Essa é uma live de aquecimento para você entender um pouquinho sobre fundo imobiliário, né? Eu acredito que você tenha ficado interessado e queira saber mais sobre essa modalidade de investimento de fundo imobiliário, né? Que você aí queira saber de fato como que você pode montar sua carteira, como que você pode ganhar dinheiro, quais são as estratégias, né? A gente tem uma planilha ali para selecionar os melhores fundos, o momento certo de comprar os fundos, porque não basta você comprar um bom fundo, né? Você também tem um momento certo, porque muitas vezes você compra um bom fundo, mas você está comprando no topo do mercado. Então a valorização das suas cotas não vai ter uma variação positiva muito grande, né? Ela vai ficar variando, ela vai às vezes trabalhar mais ali no negativo a variação do que no positivo. Então é importante a gente comprar em momentos certos o fundo imobiliário, e é isso que a gente vai ensinar a vocês, tá? Então é exatamente tudo isso que a gente vai assistir na nossa próxima live de aquecimento, tá? Ela vai ocorrer no dia 24 de fevereiro, no mesmo horário, às 20 horas, aqui no meu canal no YouTube, tá? Então, por isso, fica ligado, se inscreva aqui lá no grupo do WhatsApp. O link vai estar aqui abaixo da descrição desse vídeo, né? Então, ali você vai receber todas as informações, tá? Eu vou deixar disponível para vocês o PDF dessa aula lá no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês poderem ir estudando também sobre revendo essa matéria, para você assistir novamente o vídeo, já com o PDF para você poder ir acompanhando. Se você tiver dúvida, você escreva aqui no comentário do vídeo. Na próxima aula a gente tira essas dúvidas, tá? Ali você vai receber todas as informações necessárias. Beleza? Gostou desse vídeo? Está interessado em saber mais? Quer saber mais sobre fundo imobiliário? É uma coisa que você sempre quis saber, mas não tinha onde procurar, as informações eram muito espaçadas. Aqui você vai ter todo esse conteúdo condensado, passado para você de forma fácil, simples de entender, tá? Então não se esqueça, marca na sua agenda dia 24 de fevereiro a nossa segunda aula de aquecimento, e no dia 28 de fevereiro às 20 horas a nossa Masterclass, onde eu vou entregar tudo para vocês sobre fundos imobiliários. Beleza? Então é isso, se inscreva, compartilhe esse vídeo, ative as notificações, dê o seu like, entra lá no grupo do WhatsApp para pegar o seu PDF, e a gente se vê aí no dia 24 de fevereiro. Beleza? Um grande abraço para vocês e é isso aí. Valeu!